Iniciamos aqui nossa jornada pelo mundo clássico. Passaremos também pelas cidades medievais e, por fim, mais especificamente na cidade de Veneza, na era medieval, buscando compreender suas características morfológicas. Este vídeo faz parte da segunda parte da disciplina de Teoria e História do Urbanismo 1, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Piauí. Nosso grupo é composto por mim, Maria Luana, pela Yasmin Magalhães, Jefferson Simão, Juliane Borges e Antônia Giovanna. Agora vamos falar sobre a Grécia. Começando por sua origem histórica, a formação do povo grego originou-se com a civilização cretense ou minoica. Em seguida, os povos vindos da Ásia, os aqueus, se misturaram aos povos cretenses e originaram a civilização micênica. Como também, os dórios invadiram a Grécia e destruíram e incendiaram as cidades. Por fim, os jônios se misturaram aos habitantes da Ática, que é mais conhecida como região de Atenas. A história do povo grego na antiguidade é uma das mais longas e ricas que conhecemos. Naturalmente, toda essa trajetória foi marcada por avanços e recuos, e por conta disso ela foi dividida pelos historiadores em 5 períodos que levam em consideração a formação do povo grego e as características básicas das suas civilizações. São eles: o período pré-homérico, que corresponde ao momento de formação do povo grego, e nele se destaca a existência das civilizações minoica e micênica. O período homérico, caracterizado por grandes lacunas no conhecimento histórico, os historiadores sabem que se tratou de um momento da destruição dos micênicos pelos dóricos. O período arcaico, fase na qual surgiu a polis, o modelo de cidade-estado dos gregos, e onde a cultura grega expandiu-se pelo Mediterrâneo por conta da colonização e pelos avanços significativos, como a invenção do alfabeto fonético e entre outros. O período clássico, que corresponde ao auge da civilização grega, sobretudo pelo grande avanço que a arte e a cultura gregas alcançaram. 2 grandes guerras aconteceram na Grécia. E o período helenístico, onde acontece o declínio da civilização grega, que passa a ser dominada pelos macedônicos, e os responsáveis por difundir a cultura grega para o Oriente. Ao final desse período, a Grécia foi convertida em um protetorato romano. Localização geográfica. A Grécia Antiga foi uma civilização que se desenvolveu no sul da Europa, mais precisamente na Península Balcânica, estendendo-se pela Península do Peloponeso e por diversos locais ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Seu litoral rendilhado forma centenas de golfos, baías e enseadas. Também possui relevo conturbado e é coberta de montanhas, com manchas verdes de vegetação e seus vales e algumas planícies utilizados na produção agrícola. O clima é suave e ameno, sem grandes frios nem calores excessivos. Possui abundância de material pétreo das mais variadas qualidades, como calcário, granito, mármores. Nas planícies encontra-se a argila, utilizada nos tijolos, telhas e placas de terracota. Religião. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, porém em cada polis, usualmente um deus predominava. Os deuses eles possuíam forma humana e viviam próximos aos homens, pois suas ações e decisões não estavam tão distantes da humanidade. Para os gregos, os deuses se expressavam através de acontecimentos do cotidiano, por exemplo, através da chuva, da natureza. E assim, dessa forma, eles conseguiam agir de maneira direta na vida das pessoas. Além dos deuses, outras entidades habitavam o sistema de crenças grego, como as sereias. Estes outros seres, assim como os deuses, estavam cotidianamente presentes na vida dos gregos. O que diferenciava os deuses dos seres humanos era a imortalidade. Além de se expressarem diariamente, a atribuição de significados aos deuses é uma forma de perceber como os gregos davam sentido aos seus sentimentos, por meio dos deuses, né? Os mitos, eles fazem parte de uma forma de expressão da sociedade,
onde eles exprimem a forma como os gregos lidavam com a natureza, com os sentimentos e como respondiam questões como a origem do universo. O famoso Pátero é um monumento religioso construído no século V a.C., em homenagem a Atena, deusa de Atenas. Sua construção destaca-se na paisagem e demonstra o poder de Atenas. Porém, as cerimônias religiosas se realizavam fora do templo, e neste ficavam os objetos de culto, a estátua do deus e o tesouro dos sacerdotes. Os sacerdotes eles eram considerados os sacrificadores oficiais e procuravam conhecer os desejos e as divindades interpretando fatos. Economia e comércio. A Grécia Antiga possuía uma economia dinâmica e era considerada uma das civilizações da antiguidade que apresentou grande desenvolvimento econômico. A agricultura, o artesanato e o comércio marítimo foram as principais atividades econômicas das cidades-estado gregas. Embora o território grego apresente muitas montanhas, a sua agricultura foi praticada nos vales férteis e esta foi a base da economia na Grécia Antiga. Uvas, azeitonas e cereais foram os produtos agrícolas mais cultivados pelos gregos. As uvas foram muito usadas na produção de vinho, enquanto as azeitonas na de azeite. As ervas e vegetais também eram cultivadas. Porém, conforme a população grega ia crescendo, sobretudo a partir do século V a.C., tornou-se necessária a importação de gêneros agrícolas. Já a pecuária não se desenvolveu muito na Grécia Antiga, principalmente em função da falta de áreas destinadas ao pasto. Mas a criação de cabras e ovelhas foram as atividades pecuárias que mais se desenvolveram. Exatamente. E nas unidades de produção agrícola da Grécia Antiga era comum o emprego da mão de obra livre e também escrava. O artesanato foi uma importante atividade econômica na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e faziam diversas mercadorias, como por exemplo os móveis, as joias, as roupas, os sapatos, os objetos de cerâmicas, as ferramentas, armas e etc. Além dessas mercadorias, os objetos de cerâmica também foram muito produzidos pelos artesãos gregos, sendo as ânforas decoradas um dos principais elementos do artesanato grego. Estas não eram usadas no transporte, principalmente de azeite, perfumes e vinhos. O litoral recortado e a grande presença de ilhas favoreceram o desenvolvimento do comércio marítimo na Grécia Antiga. Os gregos eles mantiveram os contatos comerciais via mar com o Egito, colônias gregas na Ásia Menor, Cilícia e cidades ao longo do litoral do Mar Negro. Os principais produtos importados pelos gregos eram o linho, trigo, resina, papiro, principalmente do Egito, especiarias e madeira. Exportavam muito vinho, azeite e produtos de cerâmica, como os pratos, as ânforas e os potes, etc. Várias cidades-estado gregas usavam moedas de metal, prata, bronze e liga de ouro e prata, que foram de fundamental importância para dinamizar o comércio grego. A técnica de cunhagem de moedas de metal surgiu por volta de meados do século VI a.C., nas cidades de Atenas e Egina. Além de servirem para comprar e vender mercadorias, as moedas também eram usadas como fonte de renda para os gregos. Arquitetura. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármore, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e o uso de cálculos de proporções matemáticas. Além disso, na arquitetura grega destacam-se os templos, que eram geralmente os locais onde se realizavam diversas celebrações, por exemplo, os acontecimentos civis e os eventos esportivos, além dos cultos aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Partenon de Atenas, na capital grega. Dessa forma, existe o controle do processo de produção de arquitetura em si. E se toda forma de arte possui seus processos e regras objetivas, em arquitetura essas regras foram chamadas de ordens. As ordens são a base da arquitetura grega, e elas decodificam essa arquitetura em vários elementos com o objetivo de realizar nas construções todo o ideal de beleza grega, além de reproduzir as proporções da natureza consideradas ideais de perfeição. Assim,
Os elementos arquitetônicos característicos de cada ordem expressam uma visão do que seria de fato uma bela arquitetura, a mais próxima da perfeição. De forma geral, esses elementos são as colunas, o entablamento, com arquitrave e frisas, e o frontal. As colunas são os principais elementos arquitetônicos de cada ordem, e de forma simples são formadas por 3 partes: o fuste, que é o corpo da coluna, a base, na qual o fuste se apoia, e o capitel, que é um elemento decorativo no topo da coluna, e possui uma aparência diferente em cada ordem, sendo este o elemento principal para distingui-las. São 3 as ordens gregas: a dórica, a jônica e a coríntia. Essas ordens surgiram em locais diferentes e são uma forma de variação uma das outras. Porém, cada uma tem uma estética distinta e levam os nomes de alguns povos das regiões de sua origem. O elemento que torna mais fácil identificar cada ordem é o capitel das colunas. Portanto, os templos eram para os gregos as construções mais importantes, não só por motivos religiosos, mas também porque eram a expressão máxima de seus conhecimentos, de sua arte e de sua arquitetura. A intenção era que o templo em si fosse visto como uma manifestação artística, uma espécie de escultura, e por isso sua estrutura tinha como propósito principal seu visual, impactante por sua beleza proporcionalmente calculada. De forma geral, eram cercadas por colunas. O pequeno espaço interno servia para abrigar as colunas, as esculturas e as estátuas dos deuses com segurança e não para cerimônias ou reuniões de pessoas. Isso era geralmente realizado nos espaços externos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram erigidos. Importante notar que a arquitetura grega era sobretudo de caráter público, ou seja, as construções e os edifícios públicos eram feitos para contemplar diversos eventos, de cunho político, social, econômico e religioso. Por sua vez, as habitações elas eram simples e destituídas de grande requinte. Desse modo, as principais características da arquitetura grega são o caráter público, o conceito de belo, com teor estético, a monumentalidade, os grandes templos, a perspectiva e a proporcionalidade, a simetria e a harmonia, o equilíbrio e o rigor das formas e a presença de colunas e pórticos. Os principais materiais utilizados eram a madeira, empregada desde as construções primitivas nos esteios e vigas de cobertura. Nos telhados, aplicam-se as tesouras falsas, porém não possibilita vencer grandes vãos, e nesse tipo de estrutura a viga era flexionada em vez de tracionada. A argila, onde a argila crua era diluída em água e empregada para vedar os espaços vazios entre as pedras no corpo da alvenaria. E a argila cozida era utilizada nos tijolos, telhas, planas, curvas e decoradas. E a argila terracota utilizada em fornos especiais para as placas molduradas, servindo de revestimento para os parâmetros de pedras das fachadas. A pedra, que no período clássico e helenístico foi utilizado o uso do mármore nas construções mais importantes, e faziam vigas, colunas e capitéis, entablamentos, forros, encaixotões e telhas esculpidas em pedra. E a argamassa, que era uma mistura de cal, areia e água, ou adicionando gesso para obter o estuque. Para certos casos, entrava na mistura o pó do mármore, onde os gregos eles quase não usavam argamassa e assentavam geralmente as pedras com juntas secas. Quando usavam, era empregada em finíssima camada. Os metais, na Grécia, eles usam esses elementos para a fixação das pedras. As casas variavam de acordo com a riqueza do proprietário, em tamanho, elementos decorativos e mobiliário. As mais ricas tinham paredes revestidas com placas de estuque pintado, e o chão era coberto com mosaicos. A casa grega desenvolvia-se ao redor de um pátio. O setor da casa era voltado para a rua, normalmente englobava os espaços masculinos, o adro, e o gineceu era o espaço feminino. Havia um altar doméstico destinado à veneração dos antepassados. Morfologia urbana. Os monumentos, edifícios comerciais, cívicos, culturais e religiosos possuíam uma composição orgânica e assimétrica
e eram tidos como organizadores da estrutura urbana. As áreas residenciais eram mais modestas, sem nenhum tratamento especial se comparadas com os edifícios públicos. A morfologia possui uma configuração de um traçado simples, tanto por ordenação regular e repetitivo, as quadrículas, como irregular e orgânico. Possuía muralhas para defesa e o santuário era o espaço principal. Ficava no centro geométrico da cidade, ao redor do qual se situa a ágora, com edifícios administrativos e jurídicos. Dessa forma, a cidade e a ágora eram irregulares na forma. Hipódamo de Mileto, urbanista, conhecido como o pai do sistema xadrez, observava a orientação e o dimensionamento das ruas segundo a intensidade de seu uso. Ele procurava atingir a especialização de função das zonas urbanas, a busca de efeitos estéticos e o desenvolvimento da ágora, como um espaço isolado e cívico. Para Hipódamo, a cidade deveria subdividir-se em 3 partes principais: a dos deuses, a do Estado e a dos indivíduos. Os espaços das cidades possuem um recurso de monumentalidade. Os templos não são para se utilizar, mas para serem vistos volumetricamente. Dessa forma, a localização deles na estrutura urbana exigia visibilidade e evidência. Os acessos possuíam percursos sinuosos e o posicionamento do templo era em cota superior à do observador, para que esse possa descobrir um monumento a partir de pontos inferiores. Portanto, a cidade estava organizada como um todo único, sem zonas fechadas e independentes. As moradias diferiam pelo tamanho e não pela qualidade arquitetônica. Distribuíam-se livremente, não formando bairros reservados a classes sociais. A cidade era dividida em 3 zonas: as zonas públicas, destinadas às reuniões políticas, as sagradas, destinadas aos templos dos deuses, e as privadas, que eram ocupadas pelas casas de moradia. Continuando nossa jornada pelo mundo clássico, vamos agora para Roma Antiga, uma história de glória, poder, inovação, mas também marcada por muitas instabilidades políticas, econômicas e sociais. Tudo começou no século 8 a.C., em uma região próxima ao rio Tibre, na Península Itálica. A formação dessa civilização se deu com a junção dos povos etruscos, gregos e italiotas, inicialmente em pequenos assentamentos. Segundo a mitologia, a cidade de Roma foi fundada por 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que, segundo conta a história, após serem salvos de se afogar no rio Tibre, foram cuidados e amamentados por uma loba. A cidade de Roma foi fundada no ano de 753 a.C. e Rômulo foi o primeiro rei, dando origem ao período monárquico. Roma situa-se no curso inferior do rio Tibre, uma planície onde se destacavam 7 colinas: Aventino, Palatino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. A origem da cidade está ligada à natureza dos lugares, mas o local escolhido, no curso inferior do rio Tibre, depois de uma curva bastante pronunciada, diminui e se divide em 2 ramos, deixando ao meio uma ilha, a Ilha Tiberina. Aqui, o rio pode ser vedado ou atravessado com mais facilidade, e na margem esquerda, uma série de colinas chegam perto das bordas com suas paredes bem íngremes. Os etruscos, que ocupavam a margem direita, tinham interesse em manter livre a passagem para alcançar suas possessões na campanha. Assim, nesse ponto, se formam uma feira e um mercado, que permanecem na cidade como o nome de Forro Boário e Forro Olitório, enquanto nas colinas nascem as primeiras aldeias fortificadas, dominando a passagem do rio. Entre os séculos 5 a.C. ao 3 a.C., os romanos empenharam-se em conquistar a Península Itálica com 2 objetivos principais: obter gêneros para abastecimento da cidade, por fim às ameaças de invasão dos povos da região. Por volta do ano de 272 a.C., Roma chega ao extremo sul da Península Itálica, chamada de Magna Grécia. Apesar de terem conquistado a Península Itálica, o mar Mediterrâneo era controlado por uma potência marítima da época, a cidade de Cartago, fundada pelos fenícios, com cerca de 250 mil habitantes. Apesar de estar localizada no norte da África, ela possuía inúmeras colônias na Córcega, Sardenha, Sicília e a Península Ibérica, atual Portugal e Espanha. A disputa pela posse da Sicília levou os romanos a entrarem em guerra contra os cartagineses.
Em número de 3, elas ficaram conhecidas como Guerras Púnicas e se estenderam de 264 a.C. até 146 a.C., quando Cartago foi definitivamente derrotada e destruída pelos romanos. Continuou sua expansão, se apoderando de todo o mar Mediterrâneo, que passou a ser chamada de Mare Nostrum, que significa Mar Nosso. Em 197 a.C., os romanos conquistaram a Macedônia, a Síria, em 189 a.C., a Grécia, em 146 a.C., o Egito, em 30 a.C., e a Península Ibérica, em 133 a.C., a Gália, a parte atual da França, em 55 a.C. A religião romana foi formada pela mistura de diversas influências, como as dos gregos e dos etruscos. Eles eram politeístas, os seus deuses eram antropomórficos, pois tinham características humanas subjetivas, como defeitos e qualidades, e objetivas, tendo a aparência de humanos comuns. Os romanos, de certa forma, copiaram os deuses do Olimpo, mas deram nomes latinos para eles. O pai dos deuses, Zeus, virou Júpiter, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, virou Vênus e assim por diante. Para honrar os seus deuses, os romanos realizavam festas, jogos e outras festividades. Muitos deuses de outras religiões de povos conquistados também foram incorporados aos cultos romanos. Também era comum a busca por proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates, as quais eram cultuados dentro de casa. A política romana se divide em 3 fases principais: a monarquia, a república e o império. A primeira fase foi a monarquia, que durou de 753 a 509 a.C. O controle de Roma nesse período era dividido em 3 poderes: o rei, o Senado e o povo. Os reis tinham funções militares, judiciais e religiosas. O Senado era o conselho consultivo do rei que governava as decisões na sua ausência e elegia também um novo rei que tinha apelo popular. O povo era dividido em 30 cúrias, palavra proveniente do latim que significa associação de homens. Nesse período ocorreram diversos acontecimentos importantes para a história da Roma antiga, como a unificação dos vários povos que deram origem à cidade de Roma. A cidade começa também a se fortificar no estilo etrusco e adquire novos habitantes, como artesãos e comerciantes, o que muitos historiadores acreditam ter sido a origem dos plebeus, que integraram a nova cidade formada pelos patrícios e clientes que eram a população originária. Nessa época foram feitos poucos documentos e muito do que sabemos hoje é uma mescla de ficção e realidade, principalmente quando se fala dos primeiros 7 reis desse período. O período que sucedeu foi a República, que durou de 509 a 27 a.C., com a deposição do último entre os 7 reis de Roma, Tarquínio, o Soberbo. Entrou em vigor uma estrutura política baseada em magistrados eleitos anualmente e várias assembleias representativas foram estabelecidas. Uma constituição firmou diversos pesos e contrapesos e houve a separação de poderes. Os magistrados mais representativos eram os 2 cônsules, que em conjunto exerciam a autoridade executiva, como o império ou o comando militar. Os cônsules tiveram que administrar junto ao Senado, que era no início o conselho consultivo da nobreza, ou patrícios, mas cresceram em tamanho e poder. Haviam outros órgãos como os tribunos, os questores, edes, protetores e censores. As magistraturas eram primeiramente restritas a patrícios, mas depois foram abertas para os comuns. Assembleias republicanas de votação incluíam a Assembleia das Centúrias, que votava sobre assuntos de guerra e paz e elegiam homens para cargos mais importantes, e a Assembleia Tribal, que elegia cargos menos importantes. Por volta do século I a.C., Roma estava mergulhada em um período de instabilidades políticas, com várias trocas de comando. A última tentativa de um sistema foi o triunvirato, que também fracassou, sendo um dos motivos a inveja e a sede de poder na sua totalidade. Destaca-se nesse período a atuação de Júlio César. Sua campanha nas guerras gálicas foram responsáveis pela expansão do domínio romano, conquistando terras ao norte e anexando terras na região que atualmente está a França, Suíça, Bélgica e parte da Alemanha. Em meio a muitas inimizades e inveja, ele foi assassinado em 44 a.C., enquanto discursava no Senado.
Com o fim da República, o período imperial, que durou de 27 a.C. a 476 d.C. com a queda de Roma, será marcado por várias mudanças socioculturais, como a miscigenação da população, o começo da ascensão do cristianismo, a concepção de inúmeros monumentos arquitetônicos e a contínua expansão territorial. Com o assassinato de César, que tentou apaziguar muitas dessas crises passadas, se autoproclamando o ditador geral, gerou ainda mais crises. No início de 31 a.C., Otávio, sobrinho e herdeiro de Júlio César, assumiu o controle e foi nomeado o único general, tendo a aprovação do Senado, que o nomeou de príncipes, no latim principal, e por isso Otávio foi reconhecido como príncipe. No ano de 27 a.C., Otávio recebe o título de Augusto, do latim o Venerável. Augustus comandou o império juntamente com os chamados poderes, que são as várias instituições que se mantiveram da República, tais como o Senado e o Exército. Otávio começou um período histórico romano de abundância e relativa paz interna, que duraria cerca de 250 anos e ficou conhecido como a Pax Romana. A economia romana foi marcada por duas atividades principais, a agricultura e o comércio. No Império Romano havia uma certa estabilidade econômica e, portanto, eles conseguiam manter uma única moeda corrente. As tarifas alfandegárias eram baixas e as estradas e os portos eram protegidos. Mas, para conquistar essa estabilidade econômica, os romanos passaram por processos de conquista e expansão, especialmente ao longo do período republicano. Uma das principais marcas da República Romana foram as Guerras Púnicas, conflitos com Cartago, ao norte da África, em que as duas potências do mundo antigo disputaram a hegemonia econômica da região, ou seja, disputaram os domínios sobre o mar Mediterrâneo, até então dominadas por Cartago. Estes foram derrotados pelos romanos, que passaram a explorar o comércio marítimo da região, conseguindo inclusive expandir seu território. A conquista do poder sobre o Mediterrâneo e sobre a Península Itálica foi fundamental para o desenvolvimento da economia romana, a partir do comércio marítimo, por onde circulavam mercadorias destinadas não apenas para a subsistência, como também de artigos de luxo. Na época, Roma importava insumos de diversas partes do mundo antigo, consumiam cereais da Sicília e do norte africano, azeite do Egito e da região onde se localiza a Espanha, e o mármore para as construções vinha da Ásia e do norte da África. Outra importante conquista das guerras, como as Guerras Púnicas, foram os escravos, que acabavam destinados ao trabalho na agricultura e nas confecções, os artesãos que produziam em larga escala, confeccionando produtos diretamente para usuários. Durante muitos séculos, a agricultura foi a principal atividade econômica romana. Foi durante a República, após a vitória nas guerras contra Cartago, que Roma passou a ser um importante centro comercial da região. Isso levou os romanos a controlar o Mediterrâneo e, portanto, o fluxo de metais que transitavam pelo mar. Assim, a circulação do comércio entre Roma e suas províncias passou a ser intensa. As províncias enviavam trigo, madeira, cobre, estânio, prata e ainda pagavam impostos aos romanos. Outro fenômeno evidente da época foi a ascensão e enriquecimento de alguns plebeus, que conquistaram terras e poderes políticos. A saída do campo e o empobrecimento de uma parcela significativa dos plebeus gerou uma crise social no território romano. Para isso, foi preciso criar uma política por parte do Estado para subsidiar a sobrevivência dessa população. Foi então criada a política de pão e circo, que ofertava alimentos a baixo custo e espetáculos sem custo para entretenimento. A história romana na antiguidade é marcada por diferentes períodos. No início, a agricultura era a principal atividade comercial, e após a conquista do comércio marítimo, Roma conquistou a hegemonia econômica na região, estabilizando-se e ampliando seus domínios. Ou seja, embora tenha havido um importante e significativo desenvolvimento econômico, este desenvolvimento não chegou a todos os cidadãos romanos, que encontravam dificuldades até para sobreviver em uma sociedade marcada por profunda desigualdade. No campo da arquitetura, os romanos deixaram um grande legado para o mundo ocidental. Suas construções podem ser vistas até hoje, principalmente na Europa, e muitas ainda são utilizadas, provando a qualidade das obras romanas. A engenharia se desenvolveu a ponto de duas turmas de trabalhadores, cada um escavando de um lado da montanha, para passar de um aqueduto, se encontravam no meio do caminho com quase perfeita precisão. Técnica essa que é usada até hoje e considerada complexa mesmo com a nossa tecnologia.
Junto com a contribuição dos gregos, forma-se a arquitetura clássica, que inspira edifícios de várias finalidades ao redor do mundo até hoje. Todos conhecemos um ditado popular que diz: "Todas as estradas levam a Roma". E esse ditado pode ser entendido de forma literal, visto que 29 estradas saíam de lá, e junto com outras 113 províncias, ao final do Império, haviam cerca de 372 estradas pavimentadas, totalizando mais de 80 mil quilômetros de estradas que ainda são utilizadas. Alguns tipos de edifícios são característicos da Roma antiga, como os aquedutos, as basílicas e a domos, que eram as residências romanas. Os arcos do triunfo, as termas, o fórum, as basílicas, o anfiteatro, o circo máximo e os templos, como o Panteão. As construções romanas se caracterizam pela solidez. Eles aprenderam com os etruscos diversos sistemas construtivos, como o arco, a abóbada, o teto curvo, que os gregos e os egípcios não conheceram. Construíram também catacumbas, fontes, obeliscos e pontes. Uma obra extremamente fascinante que ainda está em perfeita conservação, mesmo com quase 2.000 anos de construção, é o Panteão, sendo esse um templo dedicado a todos os deuses, situado em Roma, destacado pelas suas grandes colunas e uma enorme cúpula arredondada, com 43 metros de altura e 43 metros de diâmetro. Destaca-se ainda o Coliseu de Roma, o Arco de Constantino, o Aqueduto de Segóvia e as Termas de Caracalla. Ao tempo de Vitrúvio, a preocupação com a higiene e o conforto veio modificar mais ainda o traçado da cidade romana, de tal sorte que ele chegava a sugerir das ruas pequenas ou vilas fossem orientadas no sentido de conter os desagradáveis frios quentes e os infecciosos ventos quentes. Mas, como tantas vezes aconteceu a prática religiosa, chamava a atenção para o princípio da orientação. Todas as cidades eram planejadas como quarteirões, com espaços abertos e edifícios públicos devidamente situados no começo, em relação às principais artérias. Embora a própria Roma, com 7 colinas, fosse uma cidade de acrópole, formada da união de suas próprias aldeias, cada qual originalmente habitada por uma diferente tribo, é admirável que nas cidades novas, mesmo onde se achava uma colina relativamente perto, do outro lado do rio, como em Turim, a cidade fosse edificada no sítio plano perto do rio, para uma circulação livre e um traçado mais regular. Em Roma, a falta de planejamento comprometia a saúde da população, que ali se encontrava, as condições sanitárias eram péssimas, a falta de água era um problema preocupante. Ambientes propícios para a propagação de doenças, ao contrário dos romanos, os gregos eram bastante preocupados com o planejamento da cidade. Na Grécia, por exemplo, se tinha um controle de taxa de natalidade para assim tentar acompanhar seu ritmo de desenvolvimento. O urbanismo romano é desenhado no sentido do nascer ao pôr do sol, traçado em 2 eixos principais no centro, em forma de cruz, surgindo assim o quarteirão, uma divisão de terra pelos colonos, que facilita assim o sistema viário e o abastecimento de água, esgoto e drenagens pluviais. Os tipos axiais da cidade, com 2 ruas principais que se cruzavam em ângulo reto perto do centro. Essa é uma forma antiga de planejamento. As principais ruas eram destinadas a se cruzar no meio da cidade. Ali cavava-se um alicerce para relíquias sagradas e ele também era o local destinado a ser o fórum. Embora o princípio de orientação tivesse uma origem religiosa, era modificado pela topografia e pelos incidentes de um costume mais remoto. A rua é o elemento base do espaço urbano medieval e vai preencher quase todo o interior do perímetro urbano. São concebidas para andar a pé ou com animais de carga. A rua também é a extensão do mercado e nela se negocia, compra e vende. As ruas delimitam quarteirões, que subdividem em logradouros e em edifícios. Os edifícios habitacionais são regulares e uniformes e formam um pano de fundo da estrutura urbana. A falta de espaço, de água, as necessidades básicas de defesa e a grande dimensão da cidade de Roma sentia-se a necessidade de expansão e fez com que as construções de único piso passassem para construções com vários andares. Assim, seus líderes civis construíram imensos cortiços que tornavam-se combustíveis para grandes incêndios. O elemento morfológico da cidade medieval e da Idade Média
tiveram importância no espaço urbano europeu. Com efeito, a forma urbana vai permanecer nas cidades europeias e servir de referência na medida em que irá simbolizar a estrutura orgânica. As praças, campos e ruas mais recentes foram resultado direto do planejamento romano. A perícia de Roma em construir estradas, voltando-nos para as novas cidades, para ver se produzir quaisquer modificações no plano milésimo padrão, sobretudo porque os congestionamentos de tráfego tornaram-se assunto de regulamentos municipais, primeiro em Roma, no século a.C., depois nas províncias. Quase todas as cidades possuem as suas defesas compostas de muros e torres, e muralhas são seu perímetro defensivo, e, simultaneamente, separação com o campo e o mundo rural. Por razões de espaço, a cidade concentra-se até ser necessário alargar o seu limite e construir novas muralhas que englobam as expansões. Assim, se formam os anéis sucessivos de construção e de sistemas defensivos. A muralha delimita a cidade e caracteriza sua imagem e forma. Os muros de Aureliano, que têm funções de defender Roma dos assédios e até nos tempos modernos. A construção das estradas segue ao passo a conquista das províncias. Serve para o movimento dos exércitos, depois para o tráfego comercial e a regulares comunicações administrativas. A passagem dos cursos de água, existe a construção de numerosas pontes de pedra ou de madeira. Muitas dessas pontes ainda estão funcionando, como a Ponte Milvio, Ponte Hélio, Ponte Sisto e as duas da Ilha Tiberina. Na rede de estradas romanas funciona, a partir de Augusto, um serviço regular de correio, com estações secundárias e estações principais. O cursus é reservado aos funcionários públicos e utiliza correios a cavalo, espectadores, carros leves ou pesados para mercadorias. Os particulares, eles podem organizar nas estradas um serviço postal próprio, com tabelas, as carteiros, a pé ou a cavalo. Outra contribuição importante foi a grande rede de infraestrutura urbana nas cidades romanas. Com a construção dos já citados aquedutos, as cidades supriram suas demandas, sendo abastecidas por fontes distantes. Roma, mesmo se situando ao lado do rio Tibre, teve grandes dificuldades no campo hídrico, pois no seu auge haviam ali 1 milhão de habitantes e apenas os mais ricos conseguiam espaço para suas casas próximo ao rio. Havia também um sistema de saneamento com a coleta de esgoto que vamos detalhar a seguir. Os esgotos, iniciados no século VI a.C., foram continuamente ampliados e aumentados. Em algumas galerias, podem passar até 2 carros de feno lado a lado, e Agripa pôde inspecionar de barco toda a rede. Os edifícios públicos são localizados independentemente da malha geométrica. O mercado corresponde à principal razão da cidade como lugar de trocas e serviços. A posição do mercado varia ou até duplica, desde o lado da igreja ao centro da cidade, ou junto a uma de suas portas. É um espaço aberto e público por excelência, e a função comercial prolonga-se pelas ruas. A praça é irregular. A praça medieval é um largo da geometria irregular, mas voltada para o comércio e reuniões sociais. Elas se dividem em praças do mercado e na praça da igreja, o adro. As suas funções são diferentes e a sua localização na estrutura urbana também. Os aquedutos, como as estradas, também são considerados um serviço público. São construídos em todas as cidades pelo Estado ou pelas administrações locais para satisfazer os usos coletivos e apenas, secundariamente, os usos individuais. Os romanos utilizam, de preferência, água de nascente ou água fluvial filtrada. Canalizam-la no conduto regular revestido com reboco de tijolos em pó, coberto, mais passível de ser inspecionado e arejado, com declive mais constante possível de maneira que a água flua livremente. Ao longo do percurso e na chegada dos aquedutos, se encontram os reservatórios de decatação, onde a água deposita as impurezas, em seguida passa pelos tanques de distribuição, onde é medida passando através dos cálices de bronze, e daí as tubulações das cidades, feitas de pedaços de tubo de chumbo. Para alguns usos especiais, existem reservatórios maiores,
As obras de arte construídas nas províncias, como as pontes de várias ordens de arcadas dos aquedutos tanto de Tarragona, de Segóvia, na Espanha, e de Nimes, na França, parecem ser devidas em certos casos. Não há necessidades técnicas, mas a vontade de deixar obras monumentais é impressionante. De fato, na Idade Média, quando será impossível construir manufaturados desse gênero, as populações continuam a chamá-las de pontes do diabo e a considerá-las obras de um poder sobrenatural, devido ao seu tamanho e grandes dimensões. O Fórum era o centro da vida política, judicial, religiosa e comercial da cidade. O Fórum desenvolveu-se, expandiu-se, mudou, mantendo-se, no entanto, sempre como símbolo da República, quer do Império. A sua arquitetura é singular, fruto da criação coletiva de muitas gerações. No início, tinha essencialmente uma função religiosa e comercial, e daí a existência de muitos templos e lojas. Ali, vastas multidões iam reunir-se para assistir à passagem dos chefes militares em carros de combate, ostentando seus troféus, os seus cativos reais presos às rodas dos seus carros. Entre o período de 100 a.C. e 100 d.C., sofreu transformações radicais, tornando-se o centro administrativo e político da cidade. Ponto de encontro dos cidadãos que frequentavam tanto para tratar de negócios, como para encontrar amigos e conhecidos. Como o Fórum Romano era, na realidade, uma combinação de ágora e acrópole, não apresentava quaisquer características radicalmente novas que não se conseguiriam identificar em seu protótipo helenístico. O que se encontrava, talvez, é uma concentração maior de atividades variadas, um grau mais elevado de ordem formal, uma expansão e magnificação dos temas já presentes em outros lugares na cidade helenística. Após milênios de existência, depois de Roma ser considerada a capital do mundo, o Império via seus dias contados. Sem conseguir mais expandir seu território, os romanos mergulhavam numa profunda crise, pois a maior parte das suas riquezas eram aquelas extraídas de territórios dominados, e o aumento da mão de obra escravocrata. Com a estagnação do território, foram necessárias novas medidas para manter o vasto império, entre elas o aumento de impostos e a criação da tetrarquia por Diocleciano. Essas medidas tiveram efeitos inversos, pois tornaram a população mais descontente e desunida do poder central. Em 306, Constantino assumiu como imperador e fez mudanças. Uma delas foi o Edito de Milão, que tornou o cristianismo não apenas legal, mas também a religião do Estado. Essa foi uma estratégia usada por Constantino, pois os cristãos eram a maioria, e caso não fossem aceitos, poderiam ruir o império naquele momento. Em 330, em mais um ato ousado e inteligente, Constantino mudou a capital do Império de Roma para Bizâncio, consolidando uma nova força que Roma jamais teria novamente. Posteriormente, durante o governo de Teodósio, já em 395, a capital passou a se chamar Constantinopla, e houve uma divisão em duas partes, cada um ficou com um de seus filhos, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Roma não durou muito. Em 476 caiu em invasões árabes. O Império Romano do Oriente segue firme e forte, virando alvo de cobiça de outros povos. Por lá se desenvolveu uma arquitetura diferente, mais rica em termos de ornamentos e variações de planta, como as basílicas com plantas centradas, retangulares e em cruz grega. A Roma Antiga contribuiu para os nossos atuais sistemas de governo, para o direito, política, engenharia, arquitetura, artes, a literatura, a tecnologia, a guerra, as religiões, as línguas, entre outras coisas. Como uma civilização altamente desenvolvida, os romanos profissionalizaram e expandiram suas forças armadas, criaram um sistema de governo denominado República, a inspiração para as repúblicas modernas, como a da França e a dos Estados Unidos. Conseguiram feitos tecnológicos e arquitetônicos impressionantes, tais como a construção de um amplo sistema de aquedutos e estradas, bem como a construção de grandes monumentos, palácios e instalações públicas anteriormente citadas. Roma Antiga caiu há quase 2000 anos, mas sua cultura permanece viva e enraizada em povos espalhados por todo o mundo.
A capital do mundo antigo é agora uma gloriosa história que sempre será lembrada por toda a humanidade. Falaremos agora da formação, das características e dos elementos das cidades medievais. A cidade medieval foi marcada pelo seu esvaziamento após a desagregação do Império Romano, teve um renascimento após o século XI e sofreu um novo esvaziamento após a Peste Negra, dando início ao Renascimento. Esse período teve início em 476 e passou por um longo processo de crises a partir do século II, onde a crise econômica, aliada ao processo de invasão dos povos germânicos, causou uma migração da população das cidades para as zonas rurais. Dessa forma, a população urbana migrou para a zona rural para estar mais próxima das zonas produtoras de alimento e abastecimento, e para fugir do saque e da violência trazidos pelos povos germânicos. Essa transição iniciou o processo de formação dos feudos medievais. Não é possível avaliar o tamanho dos feudos, mas estima-se que os menores tinham pelo menos 120 hectares. Cada feudo compreendia uma ou mais aldeias, as terras cultivadas pelos camponeses, as florestas e as passagens comuns, a terra pertencente à igreja paroquial e à casa senhorial, que ficava na melhor terra cultivável. Pastos, prados e bosques eram usados em comum. A terra arável era dividida em duas partes, uma em geral, a terça parte do todo, que pertencia ao senhor, e a outra ficava em poder dos camponeses. A partir do século XI, as inovações técnicas permitiram o desenvolvimento agrário e houve um aumento populacional, tendo como consequência o surgimento de novas aldeias, e algumas das cidades existentes vieram a ganhar novos habitantes com o processo de migração populacional. O crescimento das cidades ganhou impulso com a construção das muralhas, que traziam um sentimento de segurança contra eventuais saques realizados por povos invasores. Uma característica forte do período feudal foi a quase inexistência de comércio e circulação de moeda. O pouco comércio que existia geralmente acontecia entre feudos vizinhos e era realizado na base do escambo. O aumento da população com o desenvolvimento agrário criou um excedente agrícola que incentivou o aumento do comércio. As cidades surgiram a partir de um fluxo migratório de pessoas que procuravam sair da servidão do feudo para buscar novos ofícios na cidade. Entretanto, o mundo medieval ainda permaneceu essencialmente agrário. A formação das cidades restou no renascimento comercial, que ocorreu por causa da ampliação das rotas comerciais e do estabelecimento de feiras anuais, que atraíam inúmeros comerciantes interessados na venda e na troca de produtos, sendo uma consequência desse fenômeno o retorno da utilização da moeda e formando assim os burgos. Esse renascimento urbano e comercial permitiu que cidades como Gênova, na Itália, alcançassem uma população de cerca de 60 mil habitantes no século XII. A partir do final do século XIII, principalmente, os comerciantes de maior sucesso estabeleceram casas comerciais, passando a exercer um forte controle sobre parte do fluxo comercial e muitas vezes sobre as cidades nas quais eles estavam instalados. Esse impulso resultou no desenvolvimento de uma nova classe social, chamada de burguesia, sendo que à medida que a burguesia enriquecia, o poder passava a se confundir com o da nobreza, sobretudo dentro das cidades. As mudanças urbanas também influenciaram a organização do poder, onde os bispos e a nobreza foram gradativamente substituídos pelos burgueses. Essa revolução urbana e comercial influenciou também na hierarquia da cidade, antes estamental e agora havendo a possibilidade de transição na nova camada criada, ou seja, quem era pobre poderia comercializar e acumular riquezas suficientes até fazer parte da burguesia, mas jamais teria os privilégios dos nobres, do clero ou do rei. É importante ressaltar ainda que antes da existência da burguesia, a pirâmide social se organizava de forma completamente estamental, onde abaixo do clero e da nobreza havia a classe dos servos, que trabalhavam em troca de alimentação, moradia e proteção. Somente com a prática do comércio, o trabalho passou a ser assalariado. Outra consideração é que a burguesia passou a ter um acordo com o rei, oferecendo apoio financeiro em troca da concessão da permanência do comércio. E essa relação era de completa aversão da classe nobre, considerando que isso levava à diminuição da sua influência.
Quanto à arquitetura no início da Idade Média, ela foi marcada por uma organização social e econômica predominantemente rural, onde essa ruralização não significou a extinção das cidades, apenas resultou na diminuição de sua importância se comparada às funções da cidade durante a Antiguidade Romana. As cidades medievais, também conhecidas como burgos, até o século XI eram, de certa forma, uma extensão do mundo senhorial e apresentavam uma forte característica no que diz respeito ao seu aspecto físico e geográfico. Quase sempre as cidades eram construídas em locais de difícil acesso, como topos de colinas, ilhas ou imediações de rios, utilizando a altitude e a água como obstáculos para os inimigos, como se fossem acrópolis. Mas o mais importante é que todas possuíam uma muralha ao redor, com ruas que partiam de um núcleo central em direção às portas de entrada, de acesso limitado. Algumas cidades tinham um traço linear, outras tinham duas avenidas que se atravessavam em forma de cruz. Haviam aquelas com só uma rua principal, sendo as secundárias paralelas em sentido oblíquo à primeira, e as que possuíam uma praça aberta no centro, rodeada de edificações importantes, como igrejas e castelos. Independente da organização urbana, não havia prática de salubridade nos burgos. O saneamento básico, como conhecemos hoje, não existia, tornando as cidades um local propício para a propagação de epidemias, que foi o que ocorreu no século XIV, quando as pulgas infectadas por uma bactéria foram transportadoras da peste bubônica. Nas condições insalubres das cidades europeias daquele período, a peste bubônica se transformou em uma epidemia que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Abordaremos agora uma cidade específica, Veneza, durante o seu período medieval. Analisaremos sua origem, a história durante a Idade Média e as suas características da morfologia humana. Segundo os historiadores, Veneza surgiu por volta do século V a.C., pela necessidade dos colonos que viviam nas planícies de se defenderem das invasões bárbaras. As ilhas daquela região proporcionaram proteção por terra e por mar. Na sua fundação, Veneza se diferenciou de outras cidades pela maneira como foi criada, pois não dependeu de nenhuma monarquia e não houve guerras entre classes abastadas. Os habitantes se organizaram de maneira espontânea, sendo sujeita a Constantinopla, mas com grande autonomia política e econômica. Devido à sua localização, Veneza se tornou um centro comercial até o fim do século XIII, sendo a região mais próspera da Europa. Veneza se situava em uma rota comercial muito importante que ligava o Ocidente e o Oriente. Vários povos iam a Veneza para comprar especiarias raras, sedas e fibras. Um ponto importante a ser destacado também é seu arsenal. Veneza era uma potência marítima durante a Idade Média. Por volta do século XI, sua forma já estava definida e não ocorreram grandes alterações posteriormente. Veneza contém mais de 100 ilhas, cortada por inúmeros canais que desabocam no mar. O mais importante é o Canal Grande, que tem formato de S. O Canal Grande corta a cidade em seu eixo, situa-se o centro político e o centro comercial. Já os canais secundários enraizam sobre a cidade. São responsáveis pelo desenvolvimento do tráfico de pessoas e mercadorias. Esse é um traçado urbano semelhante às cidades orientais, como as árabes e as bizantinas. Esses canais levam até as partes secundárias da cidade, mais utilizadas por seus moradores, como as igrejas paroquiais e os espaços públicos, que denominam-se campos, onde se encontram as cisternas que abastecem os moradores. A característica mais marcante de Veneza, desde esse período até os dias atuais, é que, ao analisarmos a morfologia de cheios e vazios, notamos que, ao invés dos vazios serem as ruas, como as outras cidades, são, na verdade, córregos labirintícios cheios de gôndolas e vaporetos, embarcações típicas de Veneza. Entre suas construções no período medieval, destaca-se a Basílica de São Marcos, uma em cruz grega, construída entre 1060 e 1094. No século XI são construídos 2 mercados em Rialto, que beiram o Canal Grande. Já o Palácio Ducal é reconstruído depois do incêndio de 1105, dessa vez em pedra. Transformações mais significativas só vêm a acontecer na Renascença. A Veneza medieval ainda pode ser observada hoje, mas em parte essa cidade sem igual
infelizmente está ameaçada pelas mudanças climáticas ocorridas após a Revolução Industrial, correndo o risco de ser totalmente afundada até o fim deste século. Devemos sempre manter vivos os aprendizados passados dessas civilizações que abordamos, para uma busca mais coerente de um futuro glorioso para a humanidade.